Mas eu confio mais em você, mentira. Ele olha com atenção, né? Ele pode estar fingindo, mas... Essa é a Maíra Borghieri. Ela é especialista em organização financeira. Ela dá várias dicas pessoais para casais e para empreendedores. Um conteúdo rico que você vai curtir demais. Olá pessoal, mais um Pod GZN para vocês. E você já sabe, eu sempre trago empreendedores, empresários aqui da nossa região. E hoje eu trouxe um assunto muito legal. Você tem que estar aí atento, você que é empreendedor tem que dividir lá o seu CPF do seu CNPJ. E esse é o assunto de hoje, tá? E antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro, o Grupo Monteiro, 60 anos de mercado, grupo de facilities, portaria virtual, limpeza, segurança, não armada. Eles também ajudam vocês no condomínio para mexer com sua floricultura, enfim, sabe? Jardinagem, tudo que você precisar para o seu condomínio, 60 anos de mercado. É isso aí, 60 anos de mercado é o Grupo Monteiro. Pode chamar que eles vão te ajudar. E outra é a Fabi Bolos Artesanais, que sempre tá aqui com a gente, olha, ela sempre traz um presentinho aqui. E eu vou apresentar aqui minha convidada Maíra. Maíra, um presente para você da Fabi Bolos Artesanais. Maíra, e o seu sobrenome que eu achei muito legal, chique. Borghieri. É seu sobrenome mesmo? Não, é emprestado do meu marido. Se fosse feio, eu não ia querer, não. Ficou lindo. Obrigada. E a gente vai falar de finanças, né? Exatamente, dinheiro. Dinheiro, que todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo não, mas você falou pra mim uma coisa muito louca. 80% das pessoas do Brasil estão endividadas. 80% das famílias. Saiu um dado recente de que 79,5% das pessoas, das famílias estão endividadas em algum grau. E dessa estimativa, uma boa parte inadimplente também, que é quando realmente já não tem mais capacidade de honrar as contas. Gente, não falei, o assunto hoje é muito, muito importante, então vocês têm que assistir. Já manda esse conteúdo aqui para quem você sabe que está endividado e precisa ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Eu sei que tem um monte de assuntos desses na internet, mas eu tenho certeza que a Maíra pode te ajudar. Então bora lá, né, Maíra? Bora. Vamos lá. Você começou a fazer faculdade de Direito? De História. De História! De História! É minha primeira faculdade, não concluí, saí antes. Aproveitei que teve uma greve no meio do caminho e fugi. Porque eu já vinha fazendo, já trabalhava com finanças, meio que indiretamente ali, aprendendo, fazendo cursos. E aí troquei para gestão financeira, olha só. Que legal, porque você estava trabalhando com isso, né? Já, fui assumindo essas atribuições, né, de gestão ali, de dia a dia, de contas a pagar, a receber, esse tipo de coisa, cobrança, tudo que aparecia. Daí eu comecei a me interessar, mas muito assim... temporário. Tá. Não levando muito a sério. Eu era bem novinha, daí foi indo assim. Até a conclusão da faculdade eu ainda tinha dúvidas. Tá. Daí eu já estava trabalhando em multinacional na área financeira. Legal. Então já tinha ali um caminho, mas ainda não estava convencida. Tá. Eu fui convencida no último semestre da faculdade. Quando você fez o seu TCC? Foi. Porque daí a gente atendeu alunos de outros cursos, como se fosse uma mini consultoria financeira. Que fazia parte do trabalho. Fazia parte do trabalho. E aí eu comecei a observar, assim, pessoas já com trabalho, com renda, ou até com aqueles cursos mais glamourosos. Sim. Você vê que a pessoa sentiu um status, né? Tem um status com renda maior. E aí eu percebia que tinha, às vezes, alguma questão financeira ali, seja dívida, ou, sei lá, enrolados ali com cartão, com alguma questão assim. Enquanto outras pessoas que tinham uma renda menor, às vezes um salário mínimo na época, chegavam assim, Maíra, eu quero investir, eu só não sei o que eu faço. Caramba! Daí eu falei, tem alguma Sem coisa dívidas. Aqui. Sem dívidas. Aí te intrigou. Me intrigou. E eu falei assim, não dá pra só fazer conta. Tem alguma coisa aqui. Tá. E foi aí que eu comecei a fazer alguns cursos na área de psicologia econômica. Tem isso? Tem. Que legal! Psicologia econômica, neuroeconomia, economia comportamental. E é curso mesmo, assim? Ou é curso pequeno ou é faculdade mesmo? Não, cursos mesmo. Tá. E aí, eu, na época, fiz dentro da B3 mesmo, que é a nossa bolsa. Que legal. Né? Isso foi lá em 2016, 17? E foi te abrindo a cabeça pra isso? Foi. E foi abrindo muito a cabeça pra isso, de que quando a gente fala de dinheiro,
é para além da planilha. É para dia a dia, é para o nosso estado emocional, são as relações, porque também tem isso, né? Da gente gastar, às vezes, dinheiro pela situação, pelo ambiente que a gente tá. Ah, é verdade. Não, exato, vai fazer parte do clube, né? Isso, Uhum. isso. E aí eu comecei a entender que se eu quisesse lidar com isso profissionalmente, assim, eu precisava entender um pouco mais desse outro lado. Pra você poder entender e falar com esses clientes que estão caindo nessa armadilha. Eu vou chamar de armadilha porque isso... Bom, eu sou publicitária e sou pós-graduada em marketing e a gente muito ouve falar isso, né? Desde o primeiro dia de curso. Que, assim, as pessoas gostam de presentes, ser presenteadas. Então, ela acha que também ela sempre tá merecendo alguma coisa. Isso. E o marketing pega muito isso, né? Super. Eu mereço. Eu mereço... Essa viagem, esse carro novo. Exato, trabalho tanto, a semana toda, eu mereço agora sair pra jantar num lugar legal, mas sempre a gente tá nesse ciclo do eu mereço. E eu brinco... Sem planejar, né? Porque não é que não pode, né? Não é que não pode, é que a gente também merece ter uma velhice tranquila, a gente também merece alcançar nossos sonhos, objetivos, e que eu vejo que vai ficando num espaço um pouco secundário. Mas as pessoas não gostam de falar de dinheiro, né? Isso é um... Eu tô falando besteira ou é isso mesmo? É um tabu? É um tabu. Né? É um dinheiro que a gente... Aliás, é um assunto que a gente fala em momentos muito... Quando alguma coisa boa aconteceu. Momentos ruins, eu fiz um investimento maravilhoso, eu consegui... Aí você coloca o assunto na rodinha. Daí, de repente, esse assunto até aparece. Tá. Mas quando o bicho pega, de que, assim, tem um problema aqui, ele fica num lugar que não é todo mundo que quer falar. As famílias em si também conversam um pouco, muitas vezes. Muitos casais até se separam, tem muito, né, divórcio por conta desse problema financeiro, né? De não se falar e não caminhar junto, né? Exato. Eu percebo atendendo casais que, às vezes, cada um veio de uma relação com dinheiro diferente. Da própria casa. Imagina alguém extremamente organizado, que veio de um ambiente organizado e que é, assim, extremamente, né, disciplinado com a questão de dinheiro. E uma outra parte, né, a contraparte ali, é que veio de um ambiente que é normal viver no limite. De que tudo bem, vai dar certo. No final tudo dá certo, ou no vermelho. Imagina a junção. Depois a gente vê. Depois a gente vê horrível, né? Uma hora e vai dar certo, no final tudo dá certo. Às vezes quando os dois se juntam, e não é um assunto em casal que é discutido antes do casamento, geralmente. Se descobre com a coisa acontecendo. Então alguns ajustes, às vezes, são necessários mesmo, assim, a partir da conversa e de combinados. Eu adoro essa questão dos combinados pra ver o que fica bom pros dois. Pra gente, eu vou falar do meu exemplo, né? Eu casei em 2000, 99 pra 2000. E a gente também, cada um veio de um ambiente, a gente nunca foi muito gastão, a gente teve sempre um controle. Mas o que mudou pra gente foi a gente começar a ler sobre o tema. O primeiro livro que eu lembro que a gente leu foi Pai Rico, Pai Pobre, que é você fazer o dinheiro trabalhar pra você e não ficar naquela corrida dos ratos, que é esse negócio de você se você merece, você entra num ciclo de ficar pagando juros, né? Sim. Outro livro foi do Gustavo Cerbasi, que a gente estava falando antes, e outros mais, né? E porque você precisa estudar um pouco pra você ter uma visão financeira, né? Você acha isso importante mesmo? Muito importante. Principalmente em relação à mentalidade. Porque o que eu percebo às vezes? Que as pessoas só vão vivendo no automático. E esse assunto do dinheiro fica uma coisa assim de uma hora eu vejo isso, uma hora melhora. Porque é chato, né? Vem 13º, vai resolver agora. Vem outra coisa e aí dá aquela amenizada. Então sempre fica uma coisa pra frente. Um outro ponto que eu percebo também é que esse assunto às vezes gera tanta ansiedade que as pessoas começam a deixar de olhar o banco. Eu não quero mais entrar na conta. Vai gerando tanta ansiedade, mas por quê? Porque nós, seres humanos, a gente quer evitar a dor. Sim. E a gente quer, assim, uma fugir fuga, do problema, no final das contas, né? É uma fuga de evitar o incômodo, né? O que é desconfortável. E que muitas vezes é necessário para você, inclusive, pensar em alguma solução, alguma saída. Sim. Então, esse assunto às vezes se prorroga por conta disso, de que vai deixando de lado, espera ali alguma coisa acontecer e quando vê, talvez a situação já fique até maior e mais difícil de solucionar. E aí, vou falar de casal. Aí o casal vem até pra você, quando ele tá nessa situação, tipo, eu não tô nem olhando mais minha conta, eu não sei nem como é que tá. E aí, é como se fosse uma terapia financeira com você. Posso chamar assim? Isso é muito legal. Lógico que, assim, minha área é finanças sim, mesmo, sim. não de psicologia,
Mas esbarra em tudo isso. Às Sim. vezes, quando a gente se pega, a gente tá falando de como eles... Como eram pequenos. Como que é a parte do lazer no final de semana, o que eles gostam de fazer. E aí passa por tantos assuntos até que a gente chegue no número. Mas assim, quando a pessoa, vou dar um exemplo, né? Eu tô aqui como casal, tá? Eu e meu marido e tal, e eu tô começando com esses problemas financeiros, eu chego em você. Certo. Você volta, como é que era você na infância? Você chega nesse, faz esse trabalho? Eu gosto muito de perguntar sobre e antes de vocês juntos. Tá. Como era separado? Isso, e falando de casal, assim. Infância, alguma coisa que marcou em relação ao dinheiro. Se esse jeito que tá hoje, ele já vem de muito tempo, é mais crônico, ou ele foi pontual? Porque, imagina, vários casais chegam até mim depois da compra do imóvel, compra do apartamento, alguma coisa assim, porque a vida dá uma bagunçada, porque exige um gasto maior. maior. Muito maior, né? Mas quando a gente percebe, às vezes é pontual. Tá. Então não foi uma coisa que veio carregada, é uma fase da vida que deu Vai ter que dar uma apertadinha, né? Mas tudo bem. Diferente de quem vem já de muito tempo. Então, até pra condução mesmo, é importante saber, assim, como que essa pessoa lida com o dinheiro no individual, pra aí a gente chegar no casal. Inclusive, às vezes, embora a consultoria é junta, né, em conjunto, por vezes eles optam assim, eu gosto muito de fazer uma sessão separada. Pra entender também, porque tem casais que acabam perdendo a individualidade de ter o próprio dinheiro, de também sentir esse controle de eu posso tomar minhas decisões, e aí esbarra em outras coisas. Sim, então, sim. Mas o que você acha mais importante? Cada um ter a sua conta ou a conta conjunta? O que funciona? O que funciona? Não tem regra, né? Não tem regra, existem os combinados entre cada casal. De percentual que cada um ajuda, se só um paga, se os dois pagam, de que conta sai, quem recebe primeiro, qual que é a data, tem um monte de detalhes que a gente começa a construir assim, qual que é o caminho mais fácil Pra aquele casal, né? e que ninguém se sinta prejudicado. Tá. Quando a gente fala de casal e desses combinados, é que os dois se sintam igualmente participantes da conversa e das decisões financeiras. Porque quando pesa muito para um lado e para outro, isso às vezes vira um gatilho para outros assuntos, para outros problemas do casal, e aí vira aquela, né, bagunça. Aí você vira quase uma terapeuta. Não, peraí, pelo amor de Deus. Você pode. Mas eu vejo que, inclusive, ajuda nessa parceria. É muito gostoso também, depois de um tempo, você perceber que os objetivos, eles estão tão alinhados. E assim, vamos chegar, eu vou dar um exemplo. Tá. É um casal que eu atendi esse ano praticamente inteiro. E que no começo, cada um, assim, um tava olhando A e o outro tava olhando B. Assim, olhando para direções muito diferentes. Ela mais conservadora. E ele, nesse caso, gosta do risco, de vamos investir, enfim, outra pegada, né? E quando a gente chegava, tudo bem, onde vocês querem chegar, né? Vamos olhar um pouquinho pra frente, né? Pra partir disso a gente construir um plano. Não dava certo, assim, a gente tentou e eu via que cada um ali puxando a sardinha pro lado que queria. Ela queria trocar de apartamento, ele queria investir o dinheiro e por aí foi. Até o momento que eu entendi ali que eles gostavam muito de desafios. Deixaram soltar isso em alguma conversa. Eu falei, e se a gente colocar o desafio em dinheiro? E quando esse valor for alcançado, vocês voltam a conversar e definem que escolha é essa. E daí foi. Fizemos a meta lá em fevereiro desse ano. Topo. Os dois toparam. Eles ficaram obcecados, porque os dois tinham esse ponto em comum. Que legal. Do tipo, a gente vai chegar até o final do ano em tanto. Você teve a leitura do casal, né? Então é muito individual. Tem que ser o que funciona pros dois. E aí, assim, eles começaram a ir na mesma direção e tudo ficou mais fácil. Porque aí o resto foi se complementando. Não teve mais aquela coisa de, você tá gastando muito, você tá... Não, porque o que tava combinado foi feito. Acabou. Como cada um gastou no individual, a conta fechou, o objetivo tá lá. E agora eles chegaram. Agora, em novembro. Na última sessão a gente foi ver, missão concluída. E eu falei, e aí, vamos comprar o apartamento? Não. A gente decidiu que o ano que vem a gente quer fazer de novo. A gente vai esperar mais uns 2, 3 anos pra... Gostou do desafio, vai fazer o desafio de novo. Vai fazer de novo. Muito legal, que funcionou. Então só pra dar um exemplo, assim. Muito bom. Então tá, isso é o casal. E quando a pessoa vem desesperada pra você, e às vezes não é a questão da pessoa, como a gente tá falando, né? Você falou do trabalho que você teve. Pessoas que ganhavam muito, tinham lá fazendo um curso, sei lá, medicina, por exemplo, tinha uma condição boa e esse tava endividado. E o outro que ganhava menos e tal,
podia até investir. Então, assim, não é o quanto ganha, mas acho que a questão é quanto se gasta, né? É esse grande equilíbrio eterno do que entra de dinheiro e o que sai também. Acho que para quem é CLT é até mais fácil, muito entre aspas, porque o que se ganha É dá certo, para ter uma né? ideia. Né? E aí dá pra gente olhar só a saída. Né? O que dá pra fazer aqui? E eu particularmente não defendo nada de muito extremista. Tá. Depende, óbvio, de cada caso. Mas eu sempre gosto de pensar assim, se a conta não tá fechando, deixa eu olhar aqui os meus gastos, o que eu posso reduzir, cancelar ou pausar? Porque também tem uma questão que a gente não consegue ficar na restrição por muito tempo. Sim, Senão, como um regime, né? Não dá. Você para de comer alguma coisa, daqui a pouco quando você volta a comer... É aquele efeito rebote. E funciona muito parecido com dinheiro, porque se você fica muito restritivo, uma hora você vai falar, eu mereço, e a coisa acabou. desanda. Então a gente tem que pensar em alguma coisa que seja sustentável. Olhar para essa relação de como que é você e o dinheiro, e o que dá para encaixar sem deixar a vida ruim. Sim. Por exemplo, tem mulheres que eu atendo que falam assim, Maíra, tira tudo, menos a minha manicure de sábado, porque eu amo, é meu momento, que eu vou me cuidar, eu já conheço todo mundo. A gente quer cortar isso? Não, né? Faz bem pra ela. A gente não quer cortar isso. A gente quer adaptar a vida pra dentro, óbvio, do que ganha, mas sem deixar necessariamente a vida ruim. E se ficar mais restritiva, que seja com data marcada. Tá. Pra que a gente saia e consiga voltar a, inclusive, sonhar de novo. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam tão submersas por questão de dívida ou por qualquer outra questão, que às vezes perdem um pouco do olhar para o futuro. Acaba a qualidade de vida, né? Sim. É muita preocupação, né? E você deve atender essas pessoas que estão muito preocupadas, dormem mal, com questão de dívidas, né? Sim. Aí, daí por diante, né? Saúde mental fica abalada, tem uma relação grande também com isso. Sim. Então, quando a gente fala entre o que ganha e gasta, sim, e no caso de autônomos ou quem empreende, tem a via de mão dupla, que é também o que chega. Aí é um outro assunto também, uma outra pauta, questão, né? Outra pauta. Mas quando a pessoa chega em você, então, com esse problema todo, como é que você faz? A pessoa chegou e eu tô cheia de dívida e traz todos os cartões. Geralmente as pessoas que são assim não conseguem, não sabem gastar no cartão. E aí vem com empréstimo. Eu tô falando aquele caos, né? Como é que você faz? Traz tudo pra mim, porque eu vou estudar junto com você. Como é que funciona como é que é a tua metodologia? Quando tem um cenário, por exemplo, de endividamento, e isso na verdade se aplica para todos. Não existe eu levar uma solução. Tá. Existe a gente construir a solução em conjunto. Tá. Porque no final eu sempre brinco, né, que é como se eu estivesse ensinando a andar de bicicleta e eu vou soltando e vou tirando a rodinha, pra pessoa depois conseguir seguir. Sim. Porque senão não faz sentido. Né? Senão ela sempre vai depender de você, Ela né? sempre vai depender, isso também não é legal. Então ela tem que reconstruir essa relação de lidar com o dinheiro de alguma forma. Então, quando tem um caso, por exemplo, de endividamento, eu uso uma analogia assim. A gente pega todas as dívidas, tudo, vamos olhar para elas, tudo. A gente vai colocá-las num pacote e a gente vai resolver. Ponto. A gente vai resolver. Negociando com o banco, ligando nas instituições, entendendo qual é essa parcela que cabe, que ela dá conta também de renegociar. Então, a dívida... Você ajuda a renegociar? Eu ajudo, vou dando as orientações para a pessoa poder... Porque tem umas coisas muito absurdas, né? Porque o que pega muito? Às vezes a pessoa, nessa angústia de renegociar, acaba assumindo uma parcela que ela não dá conta de pagar. Então, por isso que eu digo, né? A gente empacota aqui, ó, esse pedaço das dívidas. Sim. Mas vamos trazer pra hoje? Como que tá indo, né, o seu dinheiro? Porque se a gente não fecha essa torneira do agora, a dívida vai aumentar. Por isso que eu falo, a dívida, no final das contas, a gente, de alguma forma, ali, óbvio que aqui cada caso é um caso, o tempo disso também depende. Mas, até porque a gente não faz dívida em um dia, né? Geralmente vai acumulando ali. Aquela parcelinha, né, de 39 e vai somando, você tem vários cartões, né, um pouquinho em cada um. Então isso acontece. E não tirando a complexidade desse processo. Mas se a gente não olha para o dia a dia e não ajusta esse orçamento que está acontecendo agora, a gente pode resolver essa dívida, mas outras virão. Sim. Então a gente precisa olhar muito com cuidado de que conta é essa, do que está acontecendo aqui e de quanto que é um valor aceitável para ela chegar, por exemplo, no banco e renegociar.
Daí aí Então- várias estratégias para isso. Então tem a dívida no banco, você ajuda a renegociar, mas você tem que entender se não existe outras torneirinhas abertas. Porque às vezes a pessoa é descontrolada para comprar comida ou para, sei lá, lazer ou restaurante, que seja. Ela come muito fora. Pode ser um escape aí também, né? Pode ser um escape, pode ser um gargalo. E E aí ela tem que dar uma parada, por um tempo pelo menos. sim, mas o mais importante, por isso que eu falei que é construído, Uhum. porque não adianta eu chegar com essa Você informação. travar, né? A gente precisa mostrar, dar clareza. Os números ajudam, né? Dar essa clareza do tipo, e se eu continuar assim, onde eu chego? Porque se a gente perceber que essa fotografia de agora, ela já não tá fechando, não adianta a gente renegociar nada. Primeira coisa, a gente tem que fazer a conta encaixar. De agora pra frente. Mas você tem que virar super nani, né? Você tem que falar, para tudo. Você para tudo, fica aqui que eu vou te ensinar. Você vai ter umas tarefas, lições de casa, não tem? Tem que ter alguns combinados, porque é isso. E depois, de repente, tem uns... Tá, agora você pode pedir uma comida no iFood, vai. Tem um brindezinho aqui pra você. Geralmente, eu gosto de deixar, pelo menos que seja um valor ali pro que é inegociável pra pessoa, enfim. Tá. Porque é isso, quem decide o que vai ser cortado ou não é ela, não sou eu. O que é mais importante, como você falou, a manicure do final de semana, super importante pra ela e faz bem pro ego dela, ela precisa daquilo, né? Exato. E eu, de fora, eu não posso dizer isso. Exemplo, tem um caso de endividamento que eu atendi, que assim, a gente foi fazendo essa, né, estica daqui, puxa dali, da onde dá pra enxugar e tudo mais. E de fato, ela tinha um peso muito grande de aluguel. Tá. E daí eu fui, mas como você enxerga isso aqui? E aí com perguntas, né, a gente vai Pra pessoa entendendo abrindo ali. a cabeça, né? Geralmente tem uma sessão assim que é baixa astral, de que a pessoa sai meio, ai, não tá dando. E aí ela me falou assim, Mai, eu tive uma ideia, eu vou morar com os meus pais por alguns meses até eu colocar as coisas em dia. Ela Depois morava eu alugo. sozinha? Morava sozinha. Ah, tá. E aí, porque é um ponto de que eu não poderia chegar pra ela e falar, olha, vai, volta, porque eu não sei Porque qual ela, é o impacto na ela vida ia dela. se sentir muito decepcionada com ela mesma, né? Exato. Mas é um passo pra trás pra poder sair da situação, né? Sim, mas como a gente vai desenhando cenários possíveis, Junto com as do que dá pra pessoas, fazer, tá. e se você fizer isso, você faz pra mim, daí como que fica morando com eles por um tempo? Ah, legal, ela viu que funciona, a decisão já foi, Foi dela, meio que né? nesse caminho. Muito legal. Então depende do caso individual de cada um mesmo. Uhum. E falando de empreendedor, aquela mistura básica que todo mundo, acho que no começo todo mundo faz isso, né? Eu comecei no Guia Zen e eu fazia essa mistura toda, não tinha jeito, eu tava sozinha, né? Depois de um tempo que veio minha filha, depois meu marido e tal, e hoje quem cuida das finanças é ele, que ele cuida melhor que eu. Uhum. Mas no começo era tudo misturado, a pessoa física e jurídica era uma coisa só, né? E essa mistura chega uma hora que não funciona mais, né? Sim, e eu vejo que passa muito também pro empreendedor se enxergar como empresa. No sentido de, a sua empresa precisa te pagar um salário. E no começo, como é começo? A gente aceita algumas coisas. Faz tipo, tudo, né? ainda tá acontecendo. Só que vai se misturando de tal ponto que essa sensibilidade ela só passa batida. E até o momento que você não sabe mais o que é o quê. Principalmente quem recebe picadinho, que não, né, não vem geralmente numa data muito fixa, a depender da atividade. É isso, né? Eu preciso receber de um cliente agora para pagar uma conta de luz. A sua pessoa física fica totalmente dependendo da PJ e vice-versa. Porque às vezes também tirando para uso pessoal, a gente está desfalcando a empresa em certa medida. Então essa separação, assim, ela precisa ser muito trabalhada para além dos números também, tem uma empresa aqui, e essa empresa precisa garantir o meu salário. Ela precisa me pagar. E né? a pessoa, a parte pessoal, digamos assim, ela também tem que estar dentro de um valor que precisa ser conhecido. Que valor é esse que eu preciso para pagar minhas contas, para viver? Que eu vou buscar para fazer negócio e para me pagar? Porque uma depende da outra e às vezes isso não é tão claro. Tem empresas maiores, não só o microempreendedor, que a gente tá, né, essa ideia, mas o empresário já que tem bem sucedido, ele chega uma hora que tá tudo separadinho e tudo mais, mas ele tira tanto da empresa que aí a empresa fica capenga por conta desse salário altíssimo que ele tem. Eu já vi isso acontecer. Das retiradas. Das retiradas. E aí
Todo mundo tem aquela história de aperta os cintos, vamos para todo mundo apertar o cinto, mas assim, né? Os funcionários, tô dizendo. Sim, e tem um ponto também que é interessante. Não sei se você, né, já viu ou conhece alguém, que o empreendedor tem uma veia de que ele sabe que ele faz o dinheiro. Vai dando essa... Tipo, é só aumentar um tanto de sessões, é só aumentar um tanto de consultas. Eu consigo, de algum jeito, principalmente, né, se a pessoa é boa, já tá há um tempo no ramo e tudo mais, eu acho que eu consigo, né, aumentar o meu... e aí dá uma autoconfiança. Sim. Um pouquinho assim, não que seja ruim, mas também, às vezes, vive no limite. Do tipo, né, essa falta de previsibilidade. Eu preciso fazer aqui, ó, dinheiro rápido para pagar minhas contas no mês seguinte. Então, também é um ponto que eu vejo acontecer, assim. Eu vejo bastante. Eu conheço bastante empresário, empreendedor que é assim, né? Tem lá um estúdio, vai lá, reforma o estúdio e aí, contando que o estúdio mais bonito vai aumentar a quantidade de cliente, a quantidade de sessões. E às vezes não vem na época que a pessoa acha, né? Então é perigoso, porque daí ela entra numa dívida que ela não precisava. E como é que te lida com isso? Porque realmente, se ela investir um pouco mais no estúdio dela, enfim, a ideia é que ela tá crescendo. Mas ela não pode atropelar, né? Como é que você lida com isso? A pessoa chega em você também desesperada por esse motivo. Como é que você ajuda nesse caso? A gente tenta primeiro investigar o que é esse precisar. Precisa por quê? Precisa arrumar o estúdio por quê? Isso. Por quê? É a agenda que não tá cheia, o que tá acontecendo antes de qualquer coisa. Porque eu vejo bastante assim, eu tendo, sei lá, personal, nutri, psicólogas, por exemplo, que às vezes a coisa já não tá legal. E aí é como se fosse um último suspiro de deixa eu fazer esse investimento aqui, ou deixa eu pagar mais tráfego pago, ou sei lá, qualquer coisa, né, rede social, ou uma clínica nova, eu preciso de um espaço físico. E daí antes de qualquer decisão a gente precisa entender, mas vamos investigar um pouco mais o que você já vem fazendo? Porque principalmente quem trabalha com serviço, que tem talvez até a hora atrelada, né, de alguma maneira, tem às vezes a noção que precisa ganhar uma escala muito grande. De assim, eu preciso fazer propaganda para Deus e o mundo, eu preciso muito disso. E naquele momento, não é que é certo ou errado, mas é que talvez para aquele momento, daquele profissional, ainda não seja. Não caiba nesse orçamento. O que ele está deixando de fazer para fazer esse investimento? É essa clareza que eu percebo que esses profissionais não têm. Dá uma impressão de eu vou conseguir abraçar tudo, mas e se o resultado não vier? É legal que você estuda meio que a estratégia dele, né? Não tem como. Muito legal isso. Não tem muito como. Legal, porque às vezes ele tá sozinho, né? Então, assim, o teu trabalho é o planejamento financeiro, mas você... Vamos lá. Antes de você investir, vamos conversar? É isso, né? É isso. Essa ideia mesmo, até que vale para pessoa física, para negócios também, de desenhar os cenários possíveis. Eu vejo bastante isso com contratação de pessoas. Quero contratar mais gente, porque daí eu vou melhorar meu faturamento. Tá, mas vamos ver como fica antes? Antes de estar com a pessoa, antes de já ter assumido essa possibilidade, quanto que aumenta? Qual que é o tamanho disso? Então, realmente vai, se eu colocar essa pessoa, realmente vai ter esse resultado que eu tô achando que vai ter? Então, é um pouco da administração que você fez, um pouco, né? Isso é muito legal, você tem uma visão de administração e marketing, né? Para poder saber da estratégia que a pessoa deve ou não. Mas assim, tudo que você está falando, você primeiro coloca todas as cartas na mesa e quem vai decidir no final das contas é a pessoa, né? Super. O que eu tento é deixar a pessoa mais munida possível com informações. Os números ajudam, né, um tanto dessa parte, mas os questionamentos que aparecem também, né, será? Isso faz muito sentido? Né? Me explica teu raciocínio. Por que você quer tanto essa parte? Porque é natural que às vezes assim, eu nem falei nada, às vezes na outra sessão a pessoa fala, Maíra, eu não quero mais. É porque o espaço do planejamento financeiro também é um espaço de pensar sobre dinheiro, ao pensar assim, sabe, de colocar as coisas, deixa eu olhar assim com um pouco mais de calma do que a gente está habituado no dia a dia. De tomar decisão muito rápido, de precisar essa agilidade toda. Então quando a gente para olhar, é natural também que o nosso cérebro busque soluções. E a pessoa por si também busca, e eu vou dando as contribuições, e se a gente pensar assim, e se a gente pensar assado? E as coisas vão se desenhando assim, de um jeito mais... Porque não existe isso da decisão ruim. É a escolha, né? E não é o momento, às vezes, é só isso, né? Às vezes não é o momento.
E você para os seus clientes, né? Você deve ter vários tipos de clientes, mas você pede para eles estudarem um pouco mais o mercado, sei lá, ou essa parte financeira que ninguém fala sobre isso. A gente não tem na escola. Eu acho que tinha que ser uma matéria lá do primeira série lá do, sabe, o inicial, o fundamental, tinha que ter lá do início mesmo. Porque aí a gente aprende com quem? Com os pais, que aprenderam com os avós, e assim vai. E no fim ninguém sabe nada, né? Sim. Agora tem sido introduzido, né, a questão da educação financeira e tudo mais, mas isso leva um tempo. Culturalmente, né? E tem um ponto também que o nosso jeito de fazer as transações tem mudado. Então eu lembro, sei lá, do dinheiro físico, um exemplo. Ninguém anda mais com dinheiro. Ninguém anda mais com dinheiro. Só que olha só, quando você tem o dinheiro físico na carteira, acabou. Só que aí veio cartão, na época tinha cheque. Enfim, olha o jeito que a gente lida com o dinheiro, como ele tem mudado. Agora o Pix, rapidinho. O Pix acabou, não tem mais essa, não tem trava de final de semana, não tem mais nada. Assim, tem sido muito fácil. Gastar. A gente deixa nosso cartão cadastrado, é só comprar com um clique. A gente tem isso, que faz parte, né? Faz parte da sociedade, tá tudo bem. Sim. Mas qual que é o outro lado da gente também se preparar para isso, para não sucumbir a isso, né? Trazer algum tipo de prejuízo no final das contas, seja dinheiro na família ou em qualquer coisa. Então eu vejo que assim, sim, eu estimulo, enfim, leitura, estudo. Sempre indico, a gente fala bastante sobre isso, eu sou muito apaixonada por ler, então tem muita referência boa. E eu acredito também nas pílulas, nas doses homeopáticas. E o que a gente pode fazer hoje? Que conceito hoje a gente pode introduzir aqui que a pessoa leve pra vida? Assim, mesmo que seja pouquinho, porque não é todo mundo que vai gostar de ler. Sim. Não é todo mundo que vai gostar de ouvir um podcast. Não é todo mundo que vai gostar. E tá tudo certo. Mas beber dessa fonte, assim, é meio viciante também depois. Que você vai vendo o resultado. De olha, eu tô conseguindo, olha, isso aqui tá fazendo sentido pra mim. Eu gosto muito de indicar livros que tenham a ver com o perfil da pessoa. Tá. Às vezes é sobre finanças mesmo, e por vezes é sobre hábito, sobre compras, sobre, enfim... N coisas, tem né? N coisas, sobre negócios. Então vai também dessa percepção ali, porque eu tento puxar de um assunto que a pessoa goste. Entendi. Pra que ela... E quem mais te procura? Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro? Sabe? Tipo, quem tá muito apertado, mas... Porque eu vejo assim, como eu comecei, né? Às vezes não é o quanto a pessoa ganha, mas o quanto ela gasta. Então eu vou falar que essa pessoa tem dinheiro. Beleza, ela ganha bem, mas tá atrapalhada. E tem aquela que não ganha bem, não tem dinheiro mesmo. Essa situação da pessoa que não tem dinheiro é mais difícil, né? De repente tem que ter alguma coisa... um extra, um trabalho extra, uma renda extra, enfim. Quem mais te procura? Quem tem mais essa visão? Porque pra te procurar, tem que ter uma visão, né? De que, eu não sei nada de dinheiro, preciso de alguém pra me ajudar. Sim. É porque eu acho que também tem isso, né? Eu vejo tudo isso como quem tá sentindo que já perdeu a mão. Tá. De alguma forma. Do tipo, não estou conseguindo sozinho. Então eu percebo que exatamente são essas pessoas, seja porque tem isso também, a vida da pessoa ela vai se encaixando no quanto ela ganha, em teoria. Só que, porque você falou, né, talvez o caminho ali pra ela seja o ganhar mais ou gastar menos, a ver, né? Depende do que for ali. Então a renda acaba que é bem secundário, de certa forma. A sensação da desorganização, da ansiedade em relação ao dinheiro, o sentimento de que perdeu o controle, ou de que não está conseguindo conversar com o parceiro, ou de que não está conseguindo viver do próprio negócio. Tem muita gente, por exemplo, e dá dó, né? Porque daí fica mais frustrado ainda, né? Que não consegue e tá que era um sonho que tinha, montar um café. E pra mim, assim, as coisas acabam esbarrando por organização. Seja a organização do investimento, porque também é isso, né? O dinheiro tá carimbado pra quê? E aí, como que ela avança a partir daí? Então, tem também um momento que eu vejo que as pessoas me procuram, que é quando alguma grande decisão financeira precisa ser tomada. Que eu acho importante. Eu acho super legal você te procurar pra isso. Eu quero comprar um imóvel pela primeira vez, e aí a gente tem
ABC e aí o imóvel custa D. Que seja, mas ela te procurou antes, né? Alguns procuram antes, outros no meio, Depois. durante que acabou de ver que não tá encaixando e que aquilo de repente ficou grande demais e precisa de ajuda. Mas existe também, ou do tipo, eu sei que eu tenho que me aposentar. Nossa, deve ser muito eu sei- desafiador pra você. Tem de tudo. Me coloquei na situação agora. Meu Deus do céu. Quem mandou você fazer? É muito bom. Você gosta? O legal Você é gosta. isso, né? Porque cada história é uma história única, assim, não vai ter repetido. Jamais, não tem repetição. Mas você não fica desesperada? Eu ficaria muito. Não, porque, inclusive, na formação que eu fiz, enfim, de planejamento financeiro e tudo mais, a gente brinca que a gente tem um papel dos adultos da sala. Aquela Nossa, pessoa, muito bom. ela já tá abalada por algum motivo, aquilo já tá incomodando, tanto é que ela veio. Uhum. Então, independente de qual seja a situação, tem uma solução. A gente não tem data ainda, às vezes a gente precisa investigar um pouco mais. Tem situações complexas, eu não tô dizendo que não. Mas tem jeito. Calma, meu primeiro papel é acreditar no meu trabalho, porque senão também não dá. Então eu vejo que muitas vezes, assim, para além, né, da parte técnica mesmo, tem uma questão da gente só acalmar mesmo e falar, olha, me dá a mão, que a gente vai encontrar. Não vai ser agora, 5 minutos de conversa que a gente consegue. Mas vamos evoluir a partir daqui e ir por pedaços, né? Por etapas e ir construindo isso. Até que a pessoa veja a luz no final do túnel. Principalmente questão de endividamento, Sim. eu vejo que isso demora um pouquinho mais. E aí, vou falar qualquer coisa também, só pra ver se eu tô no caminho pensando como você, né? Eu tô me colocando no seu lugar. Tá. E eu ficar desesperada, sério. Mas a pessoa chegou lá com um monte de dívida e desesperada e deu um passo maior que a perna, que é comprar um apartamento sem não estar no momento certo. Beleza. Você chega e fala, vamos ver o que você tem aqui, vamos ter que pensar em vender o seu carro. Não sei se você faz isso, mas eu não sei como que seria, mas nesse caso, a pessoa ainda já tá numa situação difícil e ela, de repente, vendendo o carro, resolveria quase tudo. Mas aí ela vai achar que tá perdendo alguma coisa. Então, O psicológico fica mais abalado, né? Eu não não falo. falo. Eu dou as alternativas. Eu gosto muito de pensar em alternativas possíveis, porque às vezes a pessoa só não está enxergando mesmo. Mas seria vamos supor, se fosse uma opção. Se fosse uma opção, provavelmente o que eu faria? Vamos desenhar o cenário sem o carro? Tá. Vamos ver como fica? Vamos desenhar saindo desse apartamento, alugando outro mais barato? Quais as opções que ela tem? O que ela tem na mão? Sei lá, pedir ajuda pra alguém é uma opção? Eu não sei. E aí Vamos fazer 3 looks aqui pra ver qual que você vai querer sair pra A gente passear. tem que levar. E provavelmente, e eu sempre falo, não me fala agora. Tá. Amadurece. Pensa. Depois a gente volta e talvez a partir desses cenários que eu propus, você pense outros. Porque às vezes a pessoa também vem com uma... Mas você consegue montar os cenários pra Consigo, ela. Ah, consigo. legal isso. Porque daí deixa... Já começa só ela vai- a pensar, né? Não funciona se eu falar o que ela vai abrir mão. Imagina! Não posso, assim, não dá. Por exemplo, caso de carro, eu lembrei, né? Uma cliente minha vendeu o carro para quitar dívidas. Só que foi muito difícil para ela porque o carro representava uma liberdade conquistada. É uma conquista, geralmente. Foi uma né? conquista muito grande dela poder ir e voltar a hora que ela quisesse. Assim, isso representou na vida dela exatamente esse ponto. Só que, e não foi de imediato. Foi do tipo, realmente não tem outra opção? Não. Aí o que a gente fez? Se você vender agora, em quanto tempo você consegue recomprar? Em 6 meses. Tem data, né? Ah, então tá bom. Tá. Daí ela se encorajou e foi, e a coisa tem evoluído. Então é muito sutil, eu não chego com a resposta de hipótese nenhuma, porque é a vida dela, eu não quero deixar a vida dela ruim, Sim. mas eu quero resolver o problema. Então a gente fica exatamente nessa, até que encaixe de algum jeito. E vai encaixar, encontra, né? Que legal. Encontra. Tem gente que vai falar, não, eu vou trabalhar mais e vou dar um jeito aqui. Eu vou pedir pro meu pai, depois eu pago ele aqui. Cada um tem né, vai ter uma saída e que é muito particular. Eu não sei onde dói. Caramba, é Então- muito louco isso, né? E como é que você trabalha? Você trabalha num escritório, você faz online, ou você atende na casa da pessoa? Como é que funciona? Online, Uhum. grande parte. Obviamente, às vezes a gente pode marcar alguma coisa presencial, mas muito pontual. Porque eu vejo assim, a vida de todo mundo tá bem Sim, corrida, sim. ainda mais pra falar de dinheiro, assim, tem que estar num ambiente, né, calmo, uma hora calma. Então é online.
E é bom também que eu consigo, né, tá em todo lugar, assim, não tenho restrição de geográfica, digamos assim. E o teu, eu não sei, né? Vou falar que eu acho que você tá num momento de crescimento muito grande, porque a quantidade de pessoas que você me falou, de famílias que estão endividadas neste momento, cresceu esse número? Cresceu. De quando pra quando? Não sei exatamente o time disso, mas cresceu e é bom lembrar, né? O endividamento, ele não necessariamente a pessoa está deixando de pagar contas, isso é inadimplência. Endividamento tem parcelas no cartão, tem um financiamento rolando, tem... E é importante falar Mas parcelas sobre no cartão não é normal? É uma dívida. É uma dívida. Eu achei que eu não tivesse dívida, eu tenho dívida, então... Ela não tá vencida. Sim, não. Mas ela é uma dívida. Sim. Você usou o dinheiro do banco para comprar alguma coisa. Então, é uma dívida. E por que eu acho isso tão importante, esse número? Porque pode ser que a conta esteja fechando para esses 80%, quase 80%. Mas às vezes tá no limite. Tá. E aí a vida acontece, vem um imprevisto ou outra coisa que não estava muito no planejamento, muito pensado, e aí ela entra num cenário de inadimplência, que é o mais perigoso, no sentido, né, de juros e aquele ciclo todo que a gente ouve por aí. Então, eu acredito nessa busca, porque às vezes tá tão justo que a pessoa já começa a perceber, poxa, eu trabalhei o mês inteiro. Aí vem a fatura do cartão, eu pago toda a fatura do cartão. Aí não me sobra nada. Aí eu já começo o mês usando o cartão de novo. Vixe, e aí vem fica uma bola de neve. E aí que eu percebo que às vezes incomoda e é onde o pessoal busca ajuda mesmo. E no geral as pessoas têm poupança, têm dinheiro guardado? É relativo, né? Assim, historicamente a gente sabe que não é a maioria, não sei esse número exato. Mas pelos seus clientes? Mas eu vou dizer até pela experiência antiga em corretora, banco e tudo mais, nos últimos anos a questão dos investimentos se popularizou muito. Sim. E muito mais fácil ali na mão as pessoas falam mais sobre investimentos hoje, até às vezes glamorizando demais. Se o investimento fosse fazer a grande mágica, e na verdade é a constância que faz desses aportes e tudo mais. Eu brinco, né, na primeira sessão, geralmente, eu entendo qual que é a estrutura bancária do cliente, né, onde tem conta, o que que usa, e aí tem uma coluna lá de investimentos, e aí eu pergunto, tem investimento? A pessoa, não, Maíra, você sabe que não tem, eu, ainda. Porque o ideal, assim, no processo, é que ele exista. Nem que seja começando ali, ó, grãozinho por grãozinho. Porque a ideia é que ele tenha esse dinheiro investido, de repente, pra pensar numa aposentadoria. Pode ser uma aposentadoria, uma independência uma financeira, né? Eu gosto muito de pensar assim, ó. Se hoje acontecer alguma coisa que você precise de dinheiro e você não tem esse dinheiro, seria muito legal que você fosse seu banco, né? Que você não precisasse pedir juros, né? Pedir dinheiro emprestado nem pelo pagando dinheiro. juros. E isso já dá uma segurança maior, um conforto maior. E não só pra coisa ruim. Sim. Às vezes oportunidades também, né? Do tipo, eu quero, sei lá, trocar... Viajar, trocar o computador, fazer alguma coisa. Tá. Você tem um dinheiro ali, você tem um poder de escolha muito maior. Seja de comprar algo ou até decisões da vida. Meu próprio exemplo. Eu saí faz um ano do CLT, graças a um planejamento mesmo, de poder sair, de ter a escolha de sair, né, de mudar de carreira, ok, né, de fazer diferente, peraí, eu quero ir por aqui, Então essa questão da escolha é importante, nem que comece devagar, mas vai criando uma liberdade ao longo do tempo, para não ficar refém aí de qualquer situação. E tem uma idade, assim, no mínimo você tem que ter tanto de, sei lá, quantos anos? Tem isso? Não existe, né? Não, existe. Assim, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Não tem... Lógico, né? Eu acho que os exemplos dentro de casa são super importantes e vão também formando essa... Mas, sei lá, eu tenho 50 agora, né? Então, adolescência infantil, da parte de quando eu era criança e tal, e até minha adolescência, então, anos 80 e 90. Nessa época, os meus pais compravam terreno muito facilmente. Era um negócio, hoje olhando, não conseguiria fazer o que eles faziam, entendeu? Sim. Isso porque nós somos uma família muito grande, eles tiveram 8 filhos. E meu pai ainda sempre tinha uma reserva de dinheiro, ele sempre estava comprando terreninho. Isso é bem anos 80, né? Hoje não tem mais como fazer isso, entendeu? Mudou demais. Então, assim, pra ter alguma coisa hoje, parece que é mais difícil. Sim, e acredito também que essa oferta toda, ela seja maior, né? Porque na época, anos dos 80, nossos pais, né? assim, não tinha
essa Não gastava internet do jeito tanto. que tava, ou essa coisa de você precisa disso, dessa inovação tecnológica que acabou de sair da Master Blaster, e talvez isso seja um ponto. E é lógico que tudo mudou, né? Inclusive essa questão, né, de investir em algo palpável, que é a questão do tijolo, né? É um ponto, e que eu vejo, talvez, a geração de agora, né? Dos anos 2000 e poucos pra cá, talvez né? isso, mudando muito esse referencial. Muita gente não quer mais ter carro, ter apartamento. imóvel. Isso tem se reformulado, mas ainda imóvel é uma coisa que pega muito importante. Tá. Porque é nossa cultura, né? Porque no Japão eles não têm imóvel próprio. Eles moram de aluguel e tem dinheiro, tá tudo bem, né? Esse planejamento, eu falo sempre, né? Comprar um imóvel é provavelmente uma das coisas mais caras que a gente faz na vida. Em alguma etapa. E comprar isso, às vezes, antes da época certa, digamos assim, né? Época certa muito entre aspas. Sim. Pode levar para um cenário de uma dificuldade financeira. Lógico, cada caso é um caso e tudo mais. Mas imagina, fui lá, me esforcei tanto, comprei meu imóvel. Ah, mas agora tá pequeno, vieram os filhos, quero mudar. Aí muda, é um gasto de novo, e um gasto de novo. Então, cada vez que a gente muda, tem também um gasto envolvido, né? Que a gente pouco planeja, às vezes, inclusive. E aí a gente dedicou, talvez, a nossa época toda produtiva, olhando, talvez, para esse pedaço. E aí não é generalizando, mas uma parte sim. E aí, daqui a pouco, a gente tá perto de aposentar, entre aspas, né? Não de parar de trabalhar, porque hoje a gente sabe que não... Que nem dá pra parar, né? Mas a gente pensou pouco nessa outra etapa da vida também. Então essa questão do planejamento é interessante, essa né? equação, né? Você viver agora, conseguir juntar um dinheiro ou conseguir comprar alguma coisa, um imóvel que seja, e também saber viver, né? Sem entrar em dívida. É uma equação delicada, né? Ela é uma grande equação, assim, de viver agora, viajar, presente, ir em restaurante, exato. enfim, tudo gera custo, né? Ou fazer um curso que você sempre sonhou e assim vai, né? E aí que você entra. É aí, e muito pra dar clareza também do que a gente quer. Porque olha só que engraçado, a gente falou de imóvel. Eu já peguei alguns casos, que agora que eu pensei, de que quando a gente vai lá olhar para esses sonhos, que objetivos são esses e tudo mais, a pessoa fala, eu quero comprar um imóvel. Pá, a gente coloca. E a gente começa a investigar isso, mas quanto custa? Que imóvel é esse? Como que é? Não. Na verdade, eu não quero. Eu quero porque todo mundo quer, meio que assim, é importante ter. Cultural. E aí, e é um ponto disso assim, tudo bem querer, mas quando? É prioridade agora ou depois? Acho que essa clareza de escolher, né, de o que é mais importante agora, como que eu encaixo, é uma coisa que culturalmente a gente não aprendeu tanto, né? De equilibrar esses pratinhos, porque a vida não dá, né? A vida vai acontecer e vai às vezes exigir outro plano. Mas a gente quer, pelo menos, estar remando na direção certa. Eu acredito que, sei lá, se realmente colocarem nas escolas essa prática, né, das finanças pessoais, já é um meio caminho andado. Porque a gente tem essa história, né, de que os pais pensavam assim, e a gente vem pensando assim, de repente, para ter imóvel próprio, para ter a independência. 18 anos tem que ter carro. E aí você entra numa coisa que, de repente, nem é para você. Você pode andar de Uber, pode estar com um dinheiro investido, com esse dinheiro investido você paga aluguel e sobra. E assim vai, né? Tem outras coisas. Mas acho que a gente tem que pensar que a gente tem que estudar um pouco mais. Pra gente não ficar nessa roubada de falar que, não, todo mundo tem, todo mundo faz, então eu vou fazer. Não, às vezes não é pra você, né? E aí tem que estudar, tem que entender um pouco mais sobre isso, né? Tem uma frase que eu ouvi, não lembro a referência exata, mas era que assim, os nossos sonhos não merecem ficar com as sobras. E eu vejo que às vezes é um pouco do que acontece, ganhar o salário, pagar as contas, aí o que sobra você faz ali, né, janta fora, faz uma coisa, faz uma viagem ali, mas não tá sendo direcionado pra nada que no fundo é o que você queria. E aí esse futuro chega e você não fez nada no final das contas. Então é um tanto injusto a gente pagar tanta conta e não se pagar. É verdade. E voltando dos anos 80, eu ouvia muito isso. Bom, quando eu me aposentar, eu vou começar a viajar. E aí vai viajar com dor, né? Ainda bem que a gente já mudou um pouco. Não, mudou muito. Já foi mudando. Eu mudei. Na medida do possível. Tanto quanto eu posso, eu viajo um pouquinho. Porque se eu ficasse nesse pensamento,
estaria começando a pensar nisso agora. E não é. E assim, não tem certo e errado, mas eu acredito que essa equação de você trabalhar, fazer as coisas que precisa fazer e também curtir um pouco mais a vida, essa equação tem que estar mais equilibrada, né? Sim. Essa é a ideia, né? Sim, tem muita gente que fala que não dá, e realmente, alguns cenários a gente não tá entrando aqui, talvez num cenário bem restritivo. Sim. Mas é isso, né? Dá pra reduzir alguma coisa, assim, de uma saída de final de semana? E aí a gente só automatiza ali, ó, e é como se você estivesse pagando um boleto pra você mesmo? Tem como? Porque às vezes não é isso, e de novo, né? Não é o valor exatamente, é a constância. Sim. Por isso que quanto antes, melhor. Porque eu brinco que a gente tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Ou é a gente abrindo mão de tempo. Então, quanto antes a gente começar a investir, a gente ter esse hábito e criar essa dinâmica. Ou a gente abre mão de segurança, que é uma coisa que a gente geralmente não quer, né? Porque é incerto e entra numa outra esfera, não é pra todo mundo e tudo mais. Então o tempo é o caminho mais interessante ali quando a gente fala de deixar o dinheiro crescer, certo? Então, mesmo assim, que seja pouquinho, mas uma Dá um efeito constância, muito vai ter Dá um efeito juros muito compostos e maior. assim essa vai, história né? toda. E aí, pra gente ir finalizando, tem alguma coisa que você vê que é uma armadilha pra qualquer um? Ah, meu Deus. Posso perguntar, então? Eu acho que uma armadilha. A parcelinha. Super. É uma super armadilha, não é? Cabe no seu bolso? Sim. É que, de maneira geral, assim, o cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento. Sim. E tudo bem. Né? E tudo bem hoje a gente ter vários benefícios e, enfim, tudo que ele contempla aí. Então virou muito legal o teu cartão Master Blaster, Mega, enfim. Status, né? Tem uma questão ali com o cartão que tá existindo e tá tudo certo também. Mas é muito fácil perder o controle nele. Principalmente porque hoje em dia esse crédito ele tá mais acessível também. Então, por vezes, não é em um cartão, são em vários cartões, pequenas parcelinhas em vários pra dar aquela sensação de que esse aqui tá enchendo muito, deixa eu ir pra outro. Só que no final, tudo volta pra você. De um jeito ou de outro, a fatura vai Você chegar. vai ter que pagar. De um jeito ou de outro, essa fatura chega. E como tem essa percepção, né, da gente olhar só para esse pedaço da compra de hoje, e a gente esquece rápido também, então é isso, é como se você iniciasse um mês futuro já com uma parte da tua renda destinada a pagar essas parcelas. E que o problema não está exatamente aí. O problema está quando acontece alguma coisa que bagunça um pouco a rotina, e aí você tem essas parcelas, mais as contas, mais esse imprevisto. E aí, quando a gente vê que dá aquela bagunçada geral. Então, esse é o problema. O quanto que o seu salário fica comprometido em prol dessas parcelinhas. Se elas forem controladas, é uma questão. Essa é a questão, né? Que muita difícil. gente não controla. Você acha que um conselho bom pra dar é ter apenas um cartão de crédito? A ver, porque talvez, dependendo do quanto essa pessoa usa o cartão como uma extensão do salário, a gente precisa olhar para esse limite também. Não adianta eu ter um cartão com um mega limite. Sim. E aí que é 3 vezes o que eu ganho, né? E mais que isso, porque também tem um ponto. Se a renda da pessoa é ok, se a conta fecha, se ela tem uma disciplina e sempre lidou com isso que funciona, ok, assim, a gente só não quer mexer no que tá funcionando. Sim. Mas o que eu vejo é que às vezes é isso, assim, a pessoa tem 3x o que ela recebe e gasta esses 3x. Não é que é pra uma emergência, é porque aquilo virou parte realmente dos gastos do mês. E aí já não sobra conta com nada, aquilo. né? Não sobra nada, ainda tá sempre entrando numa... Quer dizer, começa um mês já em dívida, né? Já começa o mês em dívida, e aí que a gente vê que já vai para um lado um pouco mais perigoso. Então, daí um cartão também não é uma questão da gente ir reaprendendo a utilizá-lo. E aí é dentro do que cabe, e isso também é bem gradativo, não dá pra gente, não vai ser de um mês pro outro ali, mas a gente vai ter que ir tirando, né, essa fatura alta, diminuindo aos poucos, e eu vejo muito isso acontecer, assim, talvez o assunto que mais chegue pra mim, que é isso, cartão, né? Que a gente vai ali saindo dele aos poucos, até deixar alguma coisa saudável. Caramba, meu, como dá pra aprender, como que dá pra gente mudar, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um terapeuta, eu acredito, e todo mundo tem que ter uma Maíra na vida. Porque a gente dá pra fazer muita coisa, dá pra melhorar muito o seu estilo de vida e você aproveitar melhor o teu dinheiro, né? Tendo uma Maíra na vida.
Muito legal. Afinal, não é deixar de viver nada disso. Pelo contrário, Uhum. a gente quer viver melhor, né? Agora e no futuro. Muito bom. Adorei, Maíra. Também, O obrigada. assunto que dá pra fazer vários Muita podcasts, porque tem muita coisa, né? E você é muito assertivo, assim, muito claro no que você tá falando. Muito legal, adorei mesmo. Você quer mandar algum recado aqui? De repente, uma dica, assim, rapidinha pra quem tá assistindo você? Eu quero. De não deixar pra depois olhar pra uma coisa que só você pode resolver, né? Porque olhar pro próprio dinheiro, ninguém vai fazer por você. Então, é isso, toma coragem, olha porque tem saída, tem solução, dá pra melhorar e quanto mais a gente ignora, mais esse problema cresce. E se precisar, chama a Maíra. Me chama, é bem importante. Se precisar de ajuda, É isso aí. é isso. Tô aqui pra isso. Muito bom, né, gente? Adoraram? Eu adorei esse episódio de hoje. Muito legal. Tenho certeza que vai fazer bem para sua família, para seus amigos. Então já compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que tem muita coisa boa por aqui. A gente sempre traz empresários e empreendedores aqui da nossa região da Zona Norte de São Paulo, mas que todo mundo pode utilizar, porque tem muita gente de sucesso como a Maíra aqui. Gostaram? Tenho certeza que sim. E se você gostou, eu espero você no próximo episódio.